Emanuela, a gente começa essa edição relembrando um caso muito grave que a gente mostrou ontem. Um jovem foi sequestrado durante uma festa na praia de Iracema, esse rapaz que você está vendo aí. Ele foi levado para um tribunal do crime, onde ele passou por uma sessão de tortura na comunidade do Baixa-Pau, lá na praia de Iracema, mesmo local de onde ele foi sequestrado. Abre o áudio para você relembrar com a gente o momento em que ele foi interrogado pelos assassinos. O nome dele, onde é que tu é? Eu sou o Davi Santana de Oliveira e eu sou do Serviluz, mas eu moro no Rastro, na Murilo Borges, eu sou sossegado. Tá aí. Esse rapaz foi levado para um tribunal do crime, passou vários dias desaparecidos, até que ontem nós noticiamos a morte dele. Ele foi enforcado e, não satisfeitos, Emanuela Braga, os criminosos arrancaram a cabeça desse rapaz. As fotos do Davi, ainda vivo, 18 anos de idade. Ontem à tarde, a polícia localizou o que parece ser o corpo do Davi de Oliveira, de 18 anos de idade. Por que pode ser, Emanuela Braga? Porque ainda é necessário um exame de DNA, apesar do corpo apresentar muitas evidências que dão a entender que seja o corpo do Davi, como as tatuagens, algumas outras marcas que indicam ser o corpo dele, mas só após um exame de DNA. Agora tem um detalhe nessa história, como o corpo dele, né, a cabeça foi jogada em um local e o corpo em outro, foram encontrados em locais distintos, as marcas do tempo e também pelo fato dos peixes, dos animais terem tido acesso ao corpo, acaba também por retirar boa parte das evidências que podem aí identificá-lo. Por isso, o exame de DNA é tão necessário. Exato, exatamente isso. Ontem, a cabeça foi encontrada em meio aos rochedos da praia de Iracema, no Poço da Draga, e o corpo boiando no mar da praia do Pacheco, lá em Caucaia. A nossa equipe acompanhou esse desfecho e conta essa história para você agora, na tela. O crime aconteceu no último final de semana aqui na comunidade do Baixa-Pau, que fica no Poço da Draga, na praia de Iracema, um dos principais cartões postais da capital. Segundo a polícia, um jovem de 18 anos veio para um reggae, uma festa de reggae que fica aqui nessa comunidade. Ele que é morador do Vicente Pinzon, outra comunidade que também fica aqui na orla da capital. Acontece que esse jovem, ele não tinha autorização de andar justamente neste ponto, justamente por uma lei implantada pelas facções criminosas, onde determinadas pessoas não podem andar em diferentes áreas aqui da capital. Acontece que esse jovem veio até esse local e foi raptado por criminosos dessa área. Inclusive o repórter Águia Dourada esteve dentro da comunidade aqui quando o garoto ainda estava desaparecido. Eu sou o Davi Santana de Oliveira e eu sou do Serviluz, mas eu moro no Rastro, na Murilo Borges, eu sou sossegado. Quais são os cortes? Nenhum corre, irmão, não tenho corre não, eu sou sossegado. Trabalha em quê? Trabalho. É o que, tu? Fiscal de quê? Só mesmo. Só temporário, né? É só o momento da... Não. Logo após que o pessoal grava esse vídeo com ele é arrastado para cá, aqui para o Baixa-Pau. E aqui, gente, ele foi enforcado em um muro aqui embaixo, no Baixa-Pau. E em seguida tem uma cena em que eles batem com um revólver na cabeça dele, do rapaz, e depois eles degolam o rapaz. Ele é degolado. E outras partes do corpo cortada, né? Quase 72 horas depois, os membros do jovem Davi Santana de Oliveira foram encontrados aqui na orla da capital. O primeiro, nesse espigão aqui, que fica no Poço da Draga. A cabeça, ela foi encontrada por um pescador que passava por esse ponto e viu o membro boiando. Assustado diante de tanta violência, esse pescador resgatou esse membro, a cabeça do jovem Davi, e acionou imediatamente a polícia, que já faz o resguardo aqui da área. A perícia forense vai comparecer aqui ao local, já para fazer o trabalho de investigação e também de reconhecimento. Afinal, foram aproximadamente 3 dias
que esse membro ficou boiando aqui em alto mar até ser localizado por um pescador aqui da região. Mas agora a gente vai até Iparano, porque lá foi localizado o restante do corpo do Davi. A nossa equipe de reportagem percorreu cerca de 13 quilômetros e viemos até aqui a praia de Iparana, no município de Caucaia, onde os militares do Corpo de Bombeiros já tentam fazer o resgate do corpo do Davi Santana de Oliveira, de 18 anos. Nós mostramos há pouco que a cabeça foi localizada no espigão do Poço da Draga por um pescador. Agora aqui na praia de Iparano, o tronco e o restante dos membros foram localizados por um surfista. Essa área aqui é conhecida pelos surfistas. A gente está no local um pouco distante de algumas residências e os militares aqui do Corpo de Bombeiros com muita dificuldade para poder fazer a remoção desse corpo. Justamente porque os membros eles estão embaixo de uma pedra, em uma espécie de uma vala. E a maré está alta, então, por conta dessa maré alta, existe a dificuldade, inclusive, dos próprios militares em descer até a faixa de areia para poder fazer a remoção desse corpo. Bom, a gente vai conversar agora com o subtenente Bosco, que está à frente aqui da operação, sobre uma situação complicada por conta também da maré alta, que está prejudicando a retirada aqui do corpo, né? É positivo, a maré alta dificulta muito o nosso trabalho, porque ele está dentro das locas, na pedra mesmo, com os braços presos nas pedras. A gente tem que vai tornar o corpo voltar para poder subir com ele. Bom, a gente continua aqui no local acompanhando o trabalho dos militares e está bastante dificultoso justamente esse trabalho porque a maré está muito alta. E eles estão aguardando por volta de 4 horas da tarde, quando a maré estiver mais baixa, para poder amarrar cordas no tornozelo do Davi, para poder fazer a remoção do restante dos membros. Agora, a perícia forense também vai comparecer aqui ao local, justamente com o rabecão, porque apesar dos policiais militares não terem dúvidas sobre esse corpo seu do Davi, ele vai precisar passar por uma perícia justamente para poder dar início a toda essa investigação e o que motivou a morte desse jovem. Será que foi realmente essa rivalidade entre facções? A polícia vai dar início a essa investigação e breve deve prender os autores desse crime violento. Victor Lima para o Cidade 190. A gente vai acompanhar o resultado desse exame de DNA, deve durar aí de 10 a 15 dias até que o resultado fique pronto para a gente trazer a notícia atualizando se o corpo realmente é o do jovem Davi, mas tudo indica que seja. A imagem desfocada porque realmente é muito forte, mas na cabeça que nós encontramos aí dentro do mar, mostra as tatuagens, as evidências que relacionam o cadáver ao jovem desaparecido e assassinado. Lamentavelmente, a gente volta a ver esse tipo de crime com requintes de crueldade cometido por uma facção criminosa que assina com todo esse requinte de crueldade o crime praticado pelos seus integrantes. Faz tempo que a gente não vê algo assim tão bárbaro, tão chocante. Enquanto eles estavam agindo no crime da bala, da faca, esse corriqueiro de todo dia, a gente ainda consegue assistir a isso, mas quando parte para esses requintes de crueldade, a indignação, ela vem junto. E vem também a nossa insegurança enquanto cidadão, a nossa reflexão de quem está no poder. Se ainda é a segurança pública ou se são os criminosos que determinam quem permanece vivo, determinam quem vai morrer, determinam quem continua morando naquele bairro, quem deve se mudar. Eles estão tomando conta do nosso estado aos poucos. E aos poucos a gente vai perdendo a nossa capacidade, a nossa liberdade diante desses criminosos. Até quando a gente vai viver cercado pelo medo, pelo domínio de uma facção criminosa no nosso estado? Até quando isso vai continuar acontecendo?